Boa tarde a todos. Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos nós. Que venha cair sobre nós como bênção. E que esse vídeo venha fazer hoje uma pequena diferença na sua vida. Ou seja, que ele abra o seu entendimento. Porque hoje o que nós temos é a Bíblia. E o caminho que nós temos, o único, é Jesus. Porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade. Então, nós temos que procurar a verdade em um único caminho, que é Jesus. Aquela história de que todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus, aquilo é enganação, é mentira. Satanás fez com que todos pensassem dessa forma para que ficasse mais fácil de serem atingidos, com suas setas flamejantes, com as setas que são lançadas. Diz que uma palavra é que nem uma flecha, depois de lançada fora da boca, não tem mais volta. E é verdade. E Satanás fez com que vocês acreditassem que existem vários caminhos que chegam lá. Mentira, mentira. Então nós vamos falar hoje, dando continuidade lá em Efésios, né? Efésios 6, versículos 10 até o final, que é a armadura de Deus. Nós estamos falando esta semana, por estes vídeos, sobre a armadura de Deus, né? Eu uso muito a Bíblia para poder falar, porque eu tenho que esclarecer algumas coisas para vocês. E a Bíblia é um livro de domínio popular, ou seja, ninguém é dono da Bíblia. A única dona que existe da Bíblia é a verdade. Os únicos donos que existem da Bíblia é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Esses são os donos que deram de presente a você. Porque quem não sabe, a Bíblia foi compilada em 66 livros, né? Ela foi resgatada, foram achadas esses livros e foram juntados. Então, do início da Bíblia até o final, né, de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar um desvio sequer dentro da Bíblia, porque um livro tem concordância com o outro. Ela levou só 1.600 anos para ser escrito, para ser compilado, né? Se levou tanto tempo assim, um livro que já está aí conosco há bem mais de 3.000 anos, né? Quem diria? Quem há de contestar? É um dos livros mais lidos no mundo, é um dos livros mais vendidos no mundo, e não tem aquele ou aquele autor que tem um direito autoral sobre esse livro a não ser Deus, o Espírito Santo e Jesus. Então vamos lá, meus amigos. Bom, nós falamos então no último vídeo, nós deixamos lá, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que lugares celestiais são esses? É no alto, é no céu mesmo, né? Não é em outro lugar, não. Os espíritos, os demônios,
aqueles que se dizem poderosos, né, espiritualmente falando, né, eles habitam, não é no fundo da terra não, como muitos devem imaginar. Ah, porque lá tem o inferno e tal. Não, meus amigos. Uma coisa eu vou descrever para vocês, né? Tentar descrever pelo conhecimento que eu tenho, pelos estudos que foram feitos, por estudos. Digamos que você vai abrir a terra, você vai encontrar um inferno, porque lá existe o magma que é quente e tal, isso e aquilo. Não, não é aquilo, né? Composição química da terra é da terra, do ar é do ar, né? Do mar é da água é da água, do fogo é do fogo, né? Mas o que existe é, digamos assim, para você entender bem claramente, né? O inferno a que a Bíblia se refere, né, nada mais é do que uma, digamos assim, um portal espiritual, ou seja, as almas boas vão para lá e as almas ruins, as almas boas vão para o céu e as almas ruins vão para lá. E lá não é no fundo, não é no fundo. É uma, como que eu posso, uma outra dimensão, né? Uma dimensão espiritualizada, né? Disse desde a Grécia, desde a Grécia antiga, né? Os gregos já acreditavam no Hades, né? O Hades é um inferno. E não deixa, o Hades também era o nome do demônio que cuidava do inferno, desse portal para o inferno. E esse portal para o inferno não fica no fundo da terra, não. É uma outra dimensão. Assim como os céus são dimensões, né? No vídeo passado eu falei sobre o céu de Abraão, que é para onde os justos vão, né? Que é como se fosse uma sala VIP. Mas lá no Espiritismo eles falam de um outro lugar, que é o umbral, que é uma dimensão, seria a antessala do inferno, né? Que ali ficam as almas que se perdem, ali ficam as almas que atormentadas, e ali ficam as almas atormentadas e sendo atormentadas da mesma maneira que atormentaram quando estavam vivas. Eu creio dessa forma. Foi uma forma que eu aprendi a crer. As hostes espirituais, né? As hostes, ou melhor, os principados, né? Potestades, né? Os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esse fica nessa dimensão e eles têm acesso direto com o mundo carnal, o mundo humano. Portanto, é dito, né, que quando nós estamos em Cristo, nós estamos com Cristo, nós não é que não devamos temer, mas nós sabemos que eles estão próximos. Por quê? Satanás envia seus demônios para toda hora estar ali. Quem é que já não teve um pensamento ruim, de destruição? Porque é carne, lhe é colocado. Mas para isso nós temos que orar e vigiar. Muitos que estão dentro de seitas como Candomblé, Umbanda, Kardecismo, esoterismo,
estão vivendo essa realidade deles, que foi colocada através de Satanás, que foi dito que se eles fizessem, cultuassem a tal orixá, a tal imagem, a tal santo, dessem a esse santo os sacrifícios de frutas, verduras, legumes, animais, enfim, animais da água, peixes, enfim, cobras, lagartos e serpentes, e galinhas, e porcos, e cabras e cabritos, que se raspassem a sua cabeça e dessem a esses santos, lhe seria dado a prosperidade, lhe seria dado o conhecimento. Bom, o conhecimento fica, mas a prosperidade, essa não existe. Portanto, qual é a humilhação? Olha, na Bíblia diz que quando antigamente, para se ver livre, né? Ou melhor, para se ver livre não, diz que um meio de se punir e autopunição era raspar a cabeça, né? Já era tido como isso, porque era uma vergonha. No Candomblé, na Umbanda, em algumas seitas, é exigido que muitos raspem suas cabeças em submissão ao tal orixá, em respeito e submissão a tal orixá, que ele está submisso àquela força, àquele demônio, ou àquela divindade, com D minúsculo. Pois essa era uma das coisas principais. E dali é feito o corte, os cortes na cabeça, no braço, que são chamados de cura, né? Que essas curas são feitas e colocada pimenta da costa, enfim, são coisas que são colocadas, tem na cabeça colocado um adocho, né? Que é uma mistura de uma comida e tal, isso e aquilo, e é colocado ali, né? Em cima, bem em cima da coroa, né? Diz que o Yahweh está adochado, né? Então, é uma submissão, ele está submisso, ele está alienado às coisas, né, de fora que o cercam. Ele está literalmente, como que eu posso explicar para vocês? Encantado, alucinado, hipnotizado seria a maneira mais correta de se falar, porque ele não vê nada além daquilo que é o que ele quer ver, porque se segue, né, ele está perseguindo uma melhora de vida. E aí ele recebe ensinamentos que são orais, né, para que mais tarde venha passar esses ensinamentos a outros, como o próprio jogo do búzio, que é ensinado oralmente, né? Então, mas em outras religiões também, seitas, né, ensina-se de uma certa forma que o cortar dos seus cabelos é uma forma de humilhação. O pintar o seu rosto nada é mais do que uma humilhação. Só que ao invés de cinza, é passado outras coisas, como alguns pós
misturado com água e pintado, mas nada mais é do que uma forma de humilhar uma criação que Deus fez, que ainda está como criatura, e esta criatura, né, não vai deixar de ser criatura enquanto ela não acordar, porque ali é humilhado, sim, o ser é humano que foi criado por Deus. É uma forma de agredir ao Senhor. Aqueles que estão vendo o vídeo agora e tem a ver com essas religiões, pensem direito. Procurem buscar e ver aonde é que está. Eu passei por isso. Por isso eu falo a vocês, né? Por isso eu bato tanto em cima da tecla e criei este canal que é o Apocalipse Hoje, para que muitos abram seus olhos e possam ver que nada mais é do que uma humilhação. Tá, não é humilhação, porque, poxa, é humilhação. Quer ver como é humilhação? Você, como Iaú, como Abiã, muitas vezes vai numa oferenda, vamos dar esse nome para que todos entendam, num orô para Exu. Qual é a primeira coisa que você faz? Ficar de cabeça no chão e deitado, porque você não pode olhar o que está sendo feito. Por que você não pode olhar o que está sendo feito? Porque dizem que se você olhar, muitas vezes pode ser pisada a sua cabeça. E Exu lembra o que? As imagens dele não lembram a demônios? Então, é dito de que forma, né? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quais são esses lugares celestiais? Aonde você imagina que só tenham anjos, mas ali é dividido. Por quê? Ali é que começa a batalha entre anjos e demônios. Quando você começa a orar, quando você começa a clamar, quando você descobre que aquilo que você está fazendo nada mais é do que um erro que pode ser fatal para você, que nós temos aqui na Bíblia. Mas sacrifício também tinha na Bíblia. Tinha o sacrifício antes da vítima, antes do cordeiro, porque quando o cordeiro deu o seu sangue por nós, nos lavou de sangue, nós nos lavamos no seu sangue e nos tornamos ainda assim com seu sangue carmesim, e nos tornamos alvos como neve. Foi abolido todo tipo de sacrifício de animais. Então, houve um cordeiro que subiu na cruz por você e baniu todo o sacrifício. Hoje, o único sacrifício que você faz muitas vezes é ajoelhar, é clamar, é um jejum, é clamar. E muitos ainda reclamam que não conseguem orar, não conseguem ficar 5 minutos, não conseguem ficar 2 minutos, não conseguem ficar 1 minuto conversando com Cristo. Não é orando, é conversando. Mas muitos vão até um terreiro de Umbanda, um terreiro de Candomblé, um centro kardecista, um centro esotérico,
e ali ficam, passam por horas e horas e horas de humilhação. Muitos que estão lá dentro, que estão como Abiam, muitas vezes ficam 7